Graça e paz, irmãos, tudo bem? Nós estamos em mais uma aula da EBAC, a Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão, onde nós estamos discorrendo sobre as parábolas de Jesus nos evangelhos, onde Jesus se assentava ou simplesmente estava em pé a ensinar à multidão, aos seus discípulos, práticas de como nós devemos seguir as nossas vidas para que glorifique o nome de Cristo. E hoje, nessa aula, nós vamos ver a parábola do rico insensato. Essa parábola ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo de número 13. Nos diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores e recolhereis tudo, todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha própria alma: Tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhes disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Bom, nessa parábola eu quero me atentar e trazer a sua atenção a refletir em dois versículos que nós vamos discorrer em toda a aula. O primeiro é o versículo 15, onde, numa versão da NVI um pouquinho mais atualizada, nos diz assim: Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância que ele possui. Versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Por que, tendo esses dois versículos como base, a gente pode discorrer toda essa parábola? Porque essa parábola ela tem como uma mensagem intrínseca a questão do amor ao dinheiro. Era um homem rico, onde estava procurando se deter dos bens, estava querendo pensar em como guardar os seus bens, as suas questões materiais, só que ele estava tão perdido com tanto dinheiro que ele tinha, que ele se voltava apenas a si mesmo. Mas qual que é o contexto de toda essa parábola? Essa parábola ela se inicia com, primeiramente, um homem chegando a Deus. Um homem que estava no meio da multidão, chegando a Jesus, para falar, para perguntar a Jesus. E era muito comum naquela época os homens terem as suas preocupações terrenas e procurarem pessoas que tivessem uma maior autoridade. Assim podemos dizer os rabis, que eram os mestres daquela época. Então, se eu tinha alguma dificuldade e vivia naquela época, eu queria possuir alguma terra, eu queria ter propriedade de alguma coisa, possivelmente eu procuraria um mestre, alguém que era um guardião da lei, para que eu pudesse chegar até ele e questioná-lo e passar a minha dúvida e passar aquilo que eu precisava para ter o meu caso resolvido, para buscar uma solução para o meu problema. E nisso se dá um início à parábola, porque o homem chega a Jesus e diz: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo. Ou seja, dá para perceber que é uma história de dois irmãos. Possivelmente o pai já faleceu, deixou a herança para o filho mais velho, e esse filho mais novo chega a Jesus e fala: Jesus, por favor, fale com o meu irmão para que ele reparta comigo a herança. Eu também quero fazer parte disso, eu também quero recolher um pouco desse dinheiro. E nisso se dá um início à parábola, onde Jesus analisa o caso, detecta o problema, porque é muito isso que acontece nas parábolas. Jesus, ele ouve, ele analisa o caso, ele detecta o problema e ele mostra a solução. E nós podemos perceber isso porque o homem, ele teve dois pontos de partida. Podemos dizer que o homem ele teve um ponto positivo, onde ele percebeu que Jesus estava ali, Jesus era o mestre e que ele podia chegar até Jesus para colocar os seus problemas, para colocar as suas dúvidas, buscar em Jesus a solução para que a situação dele estava acontecendo, a situação dele querer o dinheiro que o irmão não tinha repartido com ele. Mas o ponto negativo é que esse homem não percebeu que Jesus
era um mestre inigualável. Jesus é um mestre diferente de todos os mestres que já existiram. Porque Jesus, ele não iria agir em favor de alguém para benefício próprio. Esta não era a missão de Jesus. Porque este homem, nesse momento, chega até Jesus querendo um benefício próprio. Ele não chega até Jesus falando: Jesus, por favor, fale com o meu irmão para que ele reparta a herança comigo, para que eu possa ajudar os pobres, para que eu possa ajudar os necessitados, para que eu possa compartilhar com as pessoas. Não, esse homem, ele chega a Jesus querendo dinheiro para ele mesmo e nada mais. E Jesus não é um mestre que vai agir em favor apenas dos nossos bens próprios. E aí é onde a gente pode até remeter a um pouco com aquela passagem de Tiago, onde Tiago diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. E nós pedimos mal porque pedimos para nós mesmos. Pedimos para os nossos próprios bens, para satisfazer o nosso próprio ego. E é aí onde começa a entrar a parábola. É aí onde Jesus vai começar a dissertar com a multidão e com os seus discípulos. Porque Jesus, ele percebe que naquele momento o homem está sendo avarento. E a questão da avareza, a questão de você colocar você mesmo no centro de todas as circunstâncias, é um grande mal, é um grande male. Aqui nós podemos ver que tem uma correlação ao dinheiro. Só que Jesus não está falando neste momento de questão de o amor ao dinheiro é o problema. Até porque nós sabemos que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Jesus não está falando que ter dinheiro é o problema, mas ele detecta que naquele coração do homem existe uma avareza. E a avareza, ela pode nos trazer maus benefícios. Então, antes de nós partirmos para a parábola em si, por que não dissertarmos um pouco sobre o que é avareza? A avareza no grego é ligada à palavra pleonexia, podendo ser definida como desejo insaciável de ter posse do que por direito pertence aos outros. E era isso que estava acontecendo com aquele homem. Nós sabemos que por tradição naquela época, a herança ficava com o primogênito, ou seja, o primeiro filho, o filho mais velho. E a herança era do filho mais velho. Só que o outro irmão chega falando a Jesus que ele quer também a herança. Que pedindo para que Jesus pudesse falar com o irmão para que pudesse dividir a herança. E aí onde acontece o grande problema. Jesus vê que aquele homem está com um desejo insaciável de ter aquilo que não é dele. De ter aquilo que não é direito dele. A ideia etimológica de pleonexa está em pleon, que significa mais, ter mais. E a avareza, ela vai um pouquinho a fundo disso. A avareza significa tirar vantagem de algo, defraudar alguém, você enganar alguém para que você possa receber algo em seu próprio benefício. E é aí onde nós vemos a condenação da avareza. E a condenação da avareza ela está em todo o Evangelho, principalmente no Novo Testamento, onde em Colossenses 3, versículo de 5 a 6, Paulo diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus, sobre que vivem na desobediência. Em outras versões, onde está escrito ganância, vai estar escrito avareza. Avareza, que é a idolatria. Ou seja, Paulo já está dizendo que pessoas avarentas, sobre estas pessoas avarentas que não conhecem a Deus, virá a ira de Deus. Pessoas avarentas não herdarão o reino dos céus. E é aí onde Jesus detecta o problema da avareza e introduz a parábola, para que o povo pudesse entender o que estava acontecendo naquele momento. Ensinamentos básicos da parábola. Primeiro, não ajuntar tesouros na terra para benefícios próprios. Segundo, ajuntar tesouros no céu. E é muito engraçado porque muito é dito sobre isso. Como assim não ajuntar tesouros na terra? Como assim ajuntar tesouros no céu? E muitas vezes nós nos perguntamos, então eu tenho que viver de uma maneira pobre? Então eu tenho que viver de uma maneira onde eu não posso nem trabalhar, eu não posso administrar os meus bens, eu não posso comprar uma casa? Infelizmente, na cultura que vivemos e talvez aquilo que foi criado como teologia da prosperidade, nós vivemos talvez dois extremos, e dois extremos totalmente errados. O extremo da teologia da prosperidade, que leva-nos a querer dinheiro e buscar a Deus para que Ele possa nos dar dinheiro, e a extrema da miséria, de que um missionário ele tem que passar fome, de que um pastor tem que ser pobre, de que um pastor não pode trocar de carro. E infelizmente nós levamos essas duas situações
para dois extremos que a Bíblia não trata como extremos. A Bíblia ela sabe como tratar e é por isso que precisamos sempre nos voltar aos olhos para o que a Bíblia diz sobre questões financeiras, sobre questões de ajuntar tesouros na terra e tesouros no céu. Primeiro ponto, o que seria então ajuntar tesouros na terra? Primeiro versículo 15, como eu disse, o versículo 15 no início. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ajuntar tesouros na terra é achar que nossa vida ela é resumida à quantidade de bens que possuímos. E isso vai um pouco mais a fundo. Acharmos que porque temos um carro bom, acharmos que porque temos uma casa boa, somos melhores do que os outros. Somos melhores do que pessoas que não têm. Essa questão de ajuntar tesouros na terra é nós criarmos uma condição financeira em volta só para nós. Como se todo o dinheiro que eu recebesse é apenas meu, como todo o dinheiro que eu recebesse é para mim e nada além, é para o meu benefício próprio, é para eu comprar as minhas próprias coisas, é só para mim gastar comigo mesmo, não olhando a um próximo que necessita, não pensando em ajudar alguém. É nisso que Jesus está falando sobre ajuntar os tesouros na terra, ser apegado às questões materiais, ser apegado a um carro extremamente, ser apegado a um lar extremamente. É muito importante a gente dizer que nós não estamos fazendo uma apologia à pobreza, uma apologia a que você não tenha os seus bens, não tenha o seu carro, não tenha a sua casa. Nós estamos querendo dizer que o quê? Quando nós colocamos o nosso coração inteiramente nisso e nos esquecemos da providência de Deus, quando nós colocamos o nosso coração naquilo que podemos conquistar aqui na terra, apenas esquecendo de que tudo aqui é passageiro e que vamos viver uma eternidade, estamos sim vivendo como alguém que está ajuntando tesouros na terra. E essa é uma questão muito séria, porque no versículo 20, Jesus, o próprio Cristo, vai falar que essa pessoa vive como uma pessoa louca. E uma pessoa louca é simplesmente uma pessoa sem razão, sem sanidade mental. Então, ou seja, olha quão grave é aquilo que Jesus está dizendo para que nós possamos prestar atenção. Pessoas que vivem apenas se preocupando com os seus bens materiais, apenas querendo comprar os seus carros, comprar os seus bens, casas, enfim, exemplos que estou dando porque são exemplos mais palpáveis à nossa realidade. Pessoas que vivem apenas para isso, com um foco nisso, e o seu coração estão inteiramente nisso, sem se colocar à disposição de Deus para ser usado de uma maneira até financeiramente na vida de outras pessoas, essas pessoas são taxadas por Cristo como loucas. Pessoas que não estão vivendo numa sanidade mental, de entender o porquê elas têm essa condição financeira. Até porque, se nós formos um pouco mais além nisso, até essa quantidade financeira que essa pessoa pode receber, até um bom emprego, até um bom trabalho, tudo isso é providência de Cristo. Deus permitiu, em sua profunda graça, para aquelas pessoas que não são cristãs, em sua profunda graça comum, a graça que atinge a todas as pessoas, que elas pudessem respirar, trabalhar, estudar e conquistar os seus bens. Mas, o segundo ponto, o que seria ajuntar tesouros no céu? Como que eu ajunto tesouros no céu? Se ajuntar tesouros na terra é tão falado ultimamente, se a questão da riqueza muitas vezes é falado, como eu faço então para juntar tesouros no céu? Em 1 Timóteo, Paulo mais uma vez vai dizer, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 a 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Ou seja, Paulo está dizendo que uma das maneiras como uma pessoa rica, de boa condição financeira, deve viver para juntar tesouros no céu, para juntar tesouros num firme fundamento, numa era que há de vir, é ser generoso. Quando Paulo dá a receita, Paulo não está dizendo, ei, você que é rico, não seja rico, se desfaça dos seus bens, seja pobre. Não, Paulo está dizendo para uma pessoa rica, Paulo está dizendo para uma pessoa de condição boa financeira,
que o segredo para essa pessoa herdar o reino dos céus, o segredo para essa pessoa ter uma verdadeira vida e uma vida eterna é ser generoso, é compartilhar com as pessoas. E aí nós podemos lembrar daquilo que Cristo diz em Mateus 6, versículo 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, como nós podemos pensar em como eu posso juntar tesouros no céu? É a questão de eu saber como uso o meu dinheiro. A questão de eu saber como eu uso os recursos financeiros que chegam até a mim. Para que eu não seja o rico insensato da parábola, mas para que eu seja um rico sensato, sendo generoso, ajudando ao próximo, ajudando ao necessitado que está passando fome, ajudando aquele que não tem uma roupa de frio quando chega a temperatura fria no país, ajudando talvez missionários que estão indo viajar e precisam de uma quantia financeira para levar até lá alimentos, brinquedos para crianças que sejam, pegar simplesmente o avião para chegar até local. Dessa forma, de um coração generoso que ajuda ao próximo, um coração que está aberto para compartilhar com o próximo, é assim que nós vivemos uma vida generosa, compartilhando o que nós temos com aqueles que não têm. Deus, ele não é contra o dinheiro. Deus, ele é contra, talvez, a forma errada que nós usamos o dinheiro. É isso que é o pecado. É isso que é o amor ao dinheiro. É isso que é avareza. Porque é muito sério. Essa frase, ela me impactou de uma forma enquanto eu a escrevia. A forma como usamos nossas aquisições financeiras e materiais importam mais do que aquilo que propriamente temos. Existem pessoas pobres financeiramente que amam o dinheiro. E existem pessoas ricas financeiramente que são generosas. A classe não define, o seu coração sim. E isso é muito verdade, irmãos. Às vezes, pessoas que não têm uma vida financeira tão esplêndida quanto outras são tão apegadas ao dinheiro que se tornam avarentas. E talvez pessoas que são tão ricas financeiramente não são tão apegadas ao dinheiro. E é sobre isso que Cristo está querendo dizer. E é sobre isso que o Evangelho quer dizer sobre o amor ao dinheiro. Que o dinheiro, sim, nesse mundo capitalista que vivemos, infelizmente, ele se faz necessário para a igreja, para viagens, para ajudar ao próximo. Então, o dinheiro em si não é um problema, mas a forma como nós usamos o dinheiro, a forma como nós se comportamos, onde está o nosso coração, esse sim é um problema. E é aí onde nós devemos parar e fazer a nossa análise. A análise de como estamos usando a nossa vida financeira. A análise de como estamos administrando os nossos bens. Quando temos um carro, será que nós damos carona ao irmão que está indo a pé para a igreja num dia de chuva? Quando nós temos a nossa casa que Cristo nos presenteou com o nosso empenho de trabalho, sim, etc. Mas será que estamos abrindo a nossa casa e colocando irmãos necessitados para comer à mesa conosco? Hospedando irmãos que vêm de viagens missionárias, por exemplo, e não têm lugares aonde ficar? Nós podemos, sim, glorificar a Deus em todas as nossas áreas da vida. Basta nós querermos. Muitas vezes nós queremos fazer uma separação entre o secular e o sagrado. Mas se nós começarmos a colocar o sagrado no secular, podemos assim dizer, nós começaremos a glorificar a Deus em tudo. E o que eu quero dizer com isso, colocar o sagrado no secular? Às vezes você tem um trabalho que é secular, onde está a sua empresa. Mas se você faz a sua empresa um campo missionário, onde você vai, trabalha, prega o evangelho, ajuda as pessoas ali próximas que estão passando por fome, que às vezes não tem dinheiro para pagar uma conta de água, de luz que seja, ali está sendo o seu ambiente de glorificar a Deus. Se você sai para fazer qualquer lugar, vai para algum evento, vai para comer em algum restaurante e vê uma pessoa passando na rua que está com fome e você chama essa pessoa para falar, você está com fome? Eu posso pagar um prato de comida para você? Nós podemos sim glorificar a Deus até na nossa vida financeira. Basta nós tomarmos essa consciência e sermos diferentes da parábola do rico insensato. Caminhando para o fim, o que Cristo quer nos ensinar com essa parábola? Dividir isso em 4 pontos, eu acho que se torna bem prático para nós. Primeiro, nossos bens
não definem quem somos. Você ter uma boa aquisição financeira, você ter uma casa esplêndida, você ter uma mansão, você ter o carro do ano que seja, o que for, a sua conta bancária estar cheia, não define quem você é. Não define se que você é mais queridinho de Deus do que outra pessoa. Não define que você é privilegiado por alguns aspectos. Não define quem você é. Mediante a Cristo, você continua sendo filho de Deus, igual a qualquer um que um dia aceitou a Cristo e vive com Cristo. Todos nós somos filhos de Deus. Nossos bens não nos colocam em um patamar diferente de outra pessoa na questão da nossa relação com Deus. Segundo ponto, não ame o dinheiro. Não ajunte tesouros na terra, porque tudo isso é passageiro. Nós somos apenas mordomos. Deus, Ele nos dá a capacidade, Ele nos dá a inteligência, nos dá a força de trabalho, mas para que não nos apeguemos a isso, para que nossos olhos possam estar sempre voltados na vida eterna, na era que há de vir. Quarto ponto, seja generoso, compartilhe, abençoe vidas. Vendo um necessitado, ajude. Entregue o seu dízimo, sua oferta à igreja. Seja generoso de coração. Quarto ponto, ajunte tesouros no céu. Isso é eterno, o terreno não. Nós, como filhos de Deus, vivemos uma vida olhando sempre para aquilo que é eterno. E até na vida financeira nossa, nós precisamos olhar para aquilo que é eterno, não para aquilo que é passageiro. Se Cristo te deu toda a capacidade de trabalho, tudo isso, glorifica Ele no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua faculdade, onde quer que você ande, para que você não seja louco, assim como Jesus disse que aquele homem estava sendo, mas para que você ajunte tesouros no céu, que é aí que tem muito valor. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor nos capacita, ó Deus, a trabalhar, a nos desenvolver, a crescermos, ó Deus, a adquirirmos inteligência e crescermos em conhecimento para nossas vidas profissionais, enfim. Obrigado, Pai, porque o Senhor é que nos capacita para isso. Nós queremos pedir que o Senhor continue a nos capacitar, mas a nos dar sabedoria. Sabedoria em como usarmos, ó Deus, os nossos recursos. Sabedoria em como usarmos, ó Deus, os nossos bens para a honra e glória do Seu nome. É isso que importa, Deus. Vivemos para Ti, em tudo e em todas as áreas das nossas vidas. É assim que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.